Olá, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 2 do nosso Pod Libras. Aqui é onde a gente vai falar sobre Libras. Não vamos falar de Libras só do lado social, nós vamos falar de Libras de todos os lados, de todas as formas. E eu quero que você aproveite para você tirar as suas dúvidas, para a gente falar sobre o assunto, para a gente debater sobre Libras e para a gente falar sobre Libras no lado profissional. Sabia que a Libras tem um lado profissional também? Não é só social, não é só ajudar as pessoas. A Libras também, ela te dá uma profissão. Mas hoje a gente não vai falar de profissão Libras, a gente vai falar também, mas a gente vai falar também sobre o nosso tema de hoje, que é não tenho segurança para falar com surdo. Júnior, eu amo Libras, eu gosto de Libras, a minha vontade é aprender Libras, mas eu já encontrei um surdo e corri dele. Já aconteceu isso com você? Você já correu de um surdo? Você já se sentiu inseguro quando você foi conversar com o surdo, não sabia o que dizer e por isso você correu? E aí voltou para casa com aquele sentimento de arrependimento, porque você pensou assim, pelo menos um oi eu podia ter dado e eu fui embora sem dizer absolutamente nada. Você já passou por isso? Já aconteceu com você isso? De você não ter segurança, ou mesmo que você ainda não estude Libras, mas você fica pensando assim, não, e se eu encontrar um surdo, como que eu vou falar com ele, hein? Será que eu sei o que dizer? E se aparecer aqui no meu trabalho, como é que eu falo com ele? Como que eu vou ter segurança para conversar com ele? Já se perguntou sobre isso? Já viu a Libras lá no seu trabalho, no seu dia a dia? Seja muito bem-vindo, todo mundo que está entrando aí. Deixa eu dar uma boa noite para alguns aqui, ó. Boa noite, Rafael. Boa noite, Daniel. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Luciana. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, todo mundo. Thalita. Thalita Libras. Boa noite, Thalita. Boa noite, todo mundo que está entrando. Gente, se for a primeira vez que você está assistindo aqui o nosso Pod Libras, que esse quadro acontece toda quinta-feira, às 21h21. É um podcast que eu falo aqui sobre Libras com você, sobre vários aspectos da Libras, tanto no aspecto social como no aspecto profissional, sobre aprender o idioma, sobre formas de aprender e de se tornar fluente, que é um sonho de muita gente. Boa noite, seu lindo. Boa noite. Já passei por isso. Sara disse, amiguinho. Oi, amiguinha. Então, quando a gente fala, boa noite, Ivana, tudo bem? Quando a gente fala sobre falar com surdo e sobre falar com segurança, às vezes a gente fica... Eu separei algumas coisas que eu gostaria de falar com você aqui. Ô, Sara, eu fiquei sem telefone, na verdade eu ainda estou sem telefone. Eu comprei um telefone, ele ainda está na garantia e ele simplesmente desligou no sábado. Eu estou usando aqui o telefone da minha esposa, por isso que eu não postei nada. Vocês podem ver que desde sábado eu não posto nada. Então, tenha paciência, eu vou gravar essa semana. Eu espero que fique pronto amanhã, se não ficar, eu vou ter que comprar outro telefone. A vida do crente não é fácil. E aí, quando a gente fala sobre segurança, voltando aqui ao assunto, por isso que eu tô sumidinho, tá, gente? Mas eu espero que logo, logo resolva para que eu volte aqui pra gente poder falar mais. E aí, falando sobre o nosso tema, primeira vez... obrigado, viu, pelo prestígio. Não vai embora, não. Fique aí, viu? A nossa aula é muito boa. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui que a gente vai conversar sobre ela, que a gente vai falar sobre ela. Mas, falando sobre segurança, eu fiquei pesquisando sobre esse tema, porque eu queria muito falar sobre isso, porque eu vejo que é algo que atormenta muita gente. Júnior, eu não consigo ter segurança para poder falar com surdo. Toda vez que eu penso nisso, eu penso assim, será que o que eu sei é verdade? Será que o que eu sei dá para mim falar com o surdo? Será que ele vai me entender? Será que ele não vai me entender? E se eu fizer um sinal errado? Se eu confundir o sinal? E aí, o significado de segurança é estabilidade. Tá firme, tá seguro de algo que você vai fazer. E aí o segredo para a gente poder ter segurança quando a gente vai falar com o surdo, quando a gente vai conversar com ele, se vocês me verem olhando aqui pro lado, gente, eu tenho uma colinha que eu deixo aqui porque eu não consigo gravar tudo, né? Um dia eu vou, mas a idade já não me permite mais. E aí as pessoas ficam pensando assim, pra gente poder ter segurança, pra você ter segurança para conversar com o surdo, tem coisas que são muito importantes, que tem a ver com a base do seu estudo e da forma como você aprende. Se você aprende com medo, se você não tem confiança naquilo que você está aprendendo, é muito difícil que depois você tenha segurança.
Hoje, oi Nani, seja bem-vinda. No mundo em que nós vivemos, a gente tem um problema muito grande. Tem um problema muito sério. Sabe o que que é? Esse aqui, ó. Conhece esse sinal? Informação. A gente tem muita informação. E a gente tem informação que é boa e a gente tem informação que é ruim. Que é assim, ó. Duvidoso. Esse sinal aqui em Libras quer dizer que é duvidosa. Será que é verdade ou será que não? Mas às vezes a gente não sabe identificar se aquela informação ela é boa ou se ela é duvidosa. E aí quando a gente tem uma informação duvidosa e a gente fica assim, será que é, será que não? Será que aquela pessoa é a pessoa certa para poder me ajudar? Será que ele falou a verdade, será que não? E aí entra a insegurança, porque eu não tenho firmeza. Eu não consigo sinalizar de forma firme, porque quando eu comecei a aprender, eu não tive segurança. Eu fiquei com medo, eu tinha dúvidas que não foram respondidas. Teve situações que aconteceram que eu não soube como fazer, eu não tive contato, eu aprendi sozinho. E aí isso impede você de ter segurança na hora que você vai conversar com o surdo. Impede você de dar o próximo passo. Por exemplo, talvez você que está aí do outro lado já tenha um contato com a Libras. Não é fluente, mas tem um contato, sabe alguns sinais, aprendeu aqui na internet, e aí você está numa fila de banco, chega um surdo, e aí você vê que não tem ninguém para atender ele. Não tem ninguém para poder atender aquele surdo. O que que você vai fazer? O que que você faz nesse momento que você está lá no banco, você está no banco, está na fila, e aí o surdo chegou e você percebeu que não tem ninguém que sabe Libras, nem o básico, zero, para poder atender ele. O que que você faz? Com o pouco conhecimento que você tem coragem de ir lá e falar, olha, oi, tudo bem? Ó, meu nome, soletra meu nome, meu sinal, você, nome, sinal, qual? Eu ajudar você como? Consegue fazer isso? Você tem essa coragem de ir lá perto dele e falar assim, olha, eu quero te ajudar. Então, ó, eu estou aprendendo Libras, estou aprendendo sinais, mas eu vou me esforçar aqui para te ajudar. Consegue fazer isso? Você tem coragem para fazer isso? Mesmo errando? Aqui, ó, a Sandra falou, mesmo escrevendo no papel. Mas mesmo escrevendo no papel, você tem coragem de ir lá perto dele? Ou você pensa assim, olha, ele pode sinalizar rápido, eu posso não entender, posso ficar confuso, então é melhor eu deixar ele lá e ir embora. Outra pessoa ajuda. Quem é você nessa situação? Nessa situação que nós estamos lá no banco, quem é você? Você é o que tem coragem de ir lá, chegar perto, mesmo que escrevendo no papel, fazendo mímica, ou você é aquele que fala assim, não, vai chegar uma outra pessoa e eu vou embora porque eu não consigo, eu tenho medo. Quem é você? Quem é você nesse rolê? Quem é você? Coloca aqui pra mim que eu quero saber quem é você nessa situação. Você tá lá no banco, tá na fila, o surdo chegou. Você viu, ó, Ih, ele é surdo. Eu ajudo ou eu vou embora? Pratico muito e nunca encontro um surdo. Anseio para encontrar. A Nani disse que ela ajudaria e a Nani vai, porque eu conheço ela, viu? Ela é minha aluna, eu sei que ela vai mesmo. Deixa eu ver aqui que tem alguém que falou aqui que ela também ajudaria. Aqui na minha cidade acaba de ser aprovada uma lei que obriga todos os bancos a ter intérprete. Ô Sandra, essa lei não é da sua cidade não, essa lei é nacional, tá? Esse foi um decreto assinado no mês de abril pelo presidente. Todos os lugares são obrigados a ter acessibilidade linguística. Todos os lugares vão precisar de profissionais para essa área. Estou numa empresa que trabalho, começamos a ter aula de Libras porque temos colegas surdos. Olha só a realidade mudando, olha só o mundo mudando. Agora já tem uma empresa que tem funcionários surdos e aí como é que fica a comunicação com esses funcionários? Ensinando Libras. Então Libras não é mais algo assim imaginário. Eu amo Libras. A gente pode amar, mas ela está se tornando útil. Há uns anos atrás eu falava assim com os meus alunos, com as pessoas que eu tenho contato. A Libras é o idioma do futuro. Aprenda Libras que é o idioma do futuro. Só que a Libras deixou de ser o idioma do futuro tem um tempo já. A Libras agora ela é o idioma do presente. É do presente, é de hoje. Porque agora está contratando profissionais para ensinar, para traduzir. Se você já sabe, já é um diferencial. Olha só nessa empresa aí. A pessoa que já sabe Libras, coloca lá no currículo dela, ó. Libras, fluente, intermediário, básico.
O patrão já veio e fala assim, olha, eu tenho aqui funcionário surdo, então deixa eu contratar mais fácil. Já vai ter uma interação melhor. Olha só a vaga de emprego, você pulando na frente de outras pessoas porque você tem o conhecimento do idioma. Eu queria ter essa oportunidade para ver se consigo, eu ajudaria, eu ajudo. Olha, eu estou muito feliz porque muitas pessoas aqui falaram comigo assim que iriam e que ia ajudar. Eu escrevo em papel a lista de forma, já fiz isso no ponto de ônibus. Boa noite, saí do Paz, eu sou surdo. Oi, Keishi. Ai, nome difícil, nome difícil. Oi, tudo bem? Vou soletrar não, difícil. Depois eu soletro. Depois o sinal manda pra mim aqui no WhatsApp ou aqui no Instagram, manda pra mim o sinal. E aí falou assim, mas nem todos na cidade obrigam. É verdade, já aconteceu comigo, graças a Deus consegui ajudar. Legal você fazer os sinais também, obrigado. Na minha cidade informaram a prefeitura e a Câmara para aprovar a lei federal. Então, olha só, em todas as cidades vai ter a necessidade de intérpretes de Libras, de pessoas que sabem Libras. Então, olha só, você falou comigo assim, ó, eu tenho coragem, eu vou lá. Então, para você sinalizar para um surdo, você precisa disso aí. A coragem, ela é muito importante, ela precisa estar sempre com a gente. Sempre, sempre, sempre a gente precisa de coragem para a gente poder sinalizar com o surdo. E aí, para você ter segurança, tem algumas coisas que são importantes. Primeira, você precisa ter confiança naquilo que você aprende. O que você aprende tem que te passar essa confiança. E você precisa testar isso para ver se é verdade. Como que testa para ver se o que eu estou aprendendo é verdade? Só tem um jeito. Contato com o surdo. Você precisa encontrar um surdo. Se você não encontrar presencialmente aí na sua cidade, você pode encontrar ele na internet. Vai lá, testa, conversa com ele para ver se ele te entendeu. Tem uma aluna minha que entrou aqui. Você conhecer Uberlândia? Conheço não. Conheço não. É em Minas, mas eu não conheço. Eu sou de Minas também, mas não conheço. Já passei por aí, indo para outros lugares, mas nunca parei. E aí o que acontece? Se você, tem uma aluna minha aqui que eu ia falar, Sueli faz aula comigo, e um dia ela me mandou um áudio lá no nosso grupo do WhatsApp. Ela falou assim, professor, consegui ter uma conversa de 20 minutos com uma surda. Eu estou apaixonada porque eu consegui fazer isso. Sabe por que ela conseguiu? Porque ela tinha confiança no que ela estava aprendendo, no que ela estava estudando. E aí ela foi lá e ela testou. E aí ela começou a desenvolver o idioma. Foi a primeira cidade a criar cargos de intérprete e instrutor. Parabéns para Uberlândia. E aí, e a partir daí, desse modelo, todas as cidades, todos os lugares agora vão ter essa acessibilidade linguística que é tão importante para nós. Então, para você ter segurança para falar com o surdo, você precisa ter contato com ele. Porque não adianta você estudar e você nunca ter contato. Se você não tem contato com surdo nenhum, você nunca vai saber se o que você sabe está aprovado. É como você ter a teoria de andar de bicicleta, mas você nunca montar numa bicicleta. A pessoa vai te ensinar, eu vou te ensinar para você andar de bicicleta, você pega a bicicleta e tal. Te dou toda a dica de como você vai andar de bicicleta. Mas para você ver se a minha teoria vai funcionar, você precisa montar uma bicicleta. Pode ser que você caia e rale o joelho. Pode ser que isso vai acontecer. Mas você vai levantar e vai continuar. Então pode ser que você vá lá conversar com o surdo e erre. Mas você já deu o primeiro passo, você já montou na bicicleta, por assim dizer. E aí mesmo se você errar, você já tem segurança. Você já sabe como é que faz quando a gente erra. Como é que eu peço um surdo para ir devagar? Como é que eu peço um surdo para repetir? Como que eu digo para ele que eu não entendi? Eu não entendi. A Nani também contou para mim aí uma história outro dia de um surdo que ela encontrou na praia, né, Nani? Ela até mandou vídeo, mandou foto. Então, assim, como é que eu peço um surdo para ir devagar? Para repetir? Eu não entendi. Será que um surdo ele vai me pedir para repetir? Como que o surdo pede para repetir quando eu soletro algo e ele não entendeu? Ou eu faço um sinal e ele não entendeu? Se eu nunca tive um contato com o surdo, fica difícil. Então, como que eu descobri isso que é necessário na prática? Eu vivo da Libras há 20 anos. Há 20 anos eu faço isso aqui, eu ajudo outras pessoas a aprender. Então, eu já testei várias formas, até eu descobrir meu método de ensino para ajudar as pessoas a ter resultado quando eles forem para o campo de batalha conversar com o surdo. Então, são técnicas que são testadas e aprovadas. E uma outra dica para você ter segurança, para você conversar com o surdo, sabe o que é? Estudar em comunidade.
Ô Sandra, eu tenho uma dica assim para te dar, tá? Deixa eu só fechar esse raciocínio aqui e já vou te falar. Estudar em comunidade. Hoje ficou muito normal e muito comum a gente estudar através de cursos que a gente compra aqui na internet, a gente estuda e às vezes a gente estuda sozinho. É muito bom estudar sozinho, mas às vezes quando a gente estuda sozinho, coisas podem acontecer. A gente pode se distrair com muita facilidade. A gente pode se distrair com muita facilidade. A gente pode empolgar no começo e ir desempolgando com o passar do tempo. Eu vou desempolgando, e aí hoje eu não vou assistir, e aí com o tempo eu vou perdendo aquela minha empolgação, e aí eu deixo de assistir às aulas. Eu deixo de assistir. E aí eu tenho a sensação de que eu investi algo, eu investi o meu dinheiro, o meu tempo em algo e não aprendi. Sabe por quê? Porque quando a gente estuda sozinho, isso pode acontecer. Agora, estudar em comunidade é diferente, porque eu tenho um grupo de pessoas que vai me motivar. E aí, quando eu estiver desmotivado, eu tenho uma outra pessoa, eu tenho uma Nani que vai me motivar. Eu tenho uma Sara que vai me motivar. Fala assim, Júnior, e aí, você fez aquela atividade do curso? Menino, não fiz. Então faz lá e vou fazer. E aí, isso me motiva a continuar. A continuar. Então, quando eu estou desmotivado, eu tenho alguém para me motivar. E quando esse alguém está desmotivado, eu vou ser o agente motivador. Então, estudar em comunidade faz toda a diferença para você ter segurança também para conversar com o surdo. Às vezes a gente aprende Libras e tem uma coisa muito interessante que eu queria falar para você. Muito interessante. A gente tem sotaques, né? Eu tenho meu tom de voz e você tem o seu, e a gente tem vários tons de voz diferentes. Às vezes a gente consegue reconhecer as pessoas só pela voz. Opa, fulano chegou, opa, que essa voz é de ciclano. Músicas, né? Músicas a gente ouve, já sabe quem é o cantor mesmo, a gente vê. Como é que fica isso na Libras? Cada pessoa ele tem um jeitinho dele de sinalizar. O surdo tem um jeitinho dele. E quando eu falo surdo, não é os surdos. É cada pessoa. A gente é ímpar, cada pessoa é individual. E às vezes você vai aprender sinais comigo. Você vai aprender comigo, eu vou ensinar você vai assistir as minhas aulas e eu tenho uma forma de sinalizar. E aí, com o passar do tempo, a gente copia. Eu copio muito da pessoa com quem eu aprendi, do meu primeiro professor. Eu tenho uma sinalização bem parecida com ele e alguns dos meus alunos eu vejo que tem uma sinalização parecida com a minha, porque a gente vai pegando isso. Mas tem pessoas que têm sinalizações diferentes. Como que eu me acostumo com isso? Eu tenho que ter contato com mais pessoas que sinalizam também. Porque aí eu vi que a Gabi é diferente, que o José é diferente, que a Sandra é diferente. E aí os meus olhos eles vão se acostumando com isso. E aí eu vou aprendendo a lidar com essas coisas. E aí quando eu vou conversar com o surdo, eu não vou assustar porque ele sinaliza diferente de mim e do meu professor. Eu sei conversar com outras pessoas, uma que faz sinais mais rápido, uma que faz sinais mais devagar, uma que faz sinais mais curtinhos, uma que faz sinais assim, outra que faz assim, outra que é expansiva, outra... Eu acostumei com isso porque eu treinei e eu estudei em comunidade. E aí a gente tem essa troca. Então, um ponto importante para você ter segurança, para você poder sinalizar, é isso aí, não estude sozinho não. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala que o homem não é uma ilha. A gente é um oceano, a gente precisa de muitas pessoas à nossa volta. E aprender Libras, que é uma causa tão nobre, tão necessária, não é uma tarefa de se fazer sozinho. Faça com seus amigos, façam com amigos que você vai levar para a vida. Façam com pessoas que, assim como você, querem fazer a diferença. Se você quer fazer a diferença, não faça a diferença sozinho. Tenha pessoas para fazer a diferença com você. Quando a gente está junto, a gente é muito mais forte. A nossa força ela é muito maior. Fez sentido para você o que eu disse aqui até agora? Se fez sentido, coloque aqui para mim e fala assim, Júnior, fez super sentido o que você me disse aqui. Se não fez, pode discordar de mim, porque a gente está aqui para conversar. Esse momento aqui é nosso. Então, se fez sentido, coloque aqui. Se não fez, pode colocar também. Eu estou aqui à sua disposição. E deixa eu ler aqui, que tem uns comentários aqui, que aí eu vou conseguir responder, enquanto vocês colocam aí. Esse professor é um querido. Se não for aluna dele ainda, cuida. Obrigado. A Sueli é uma aluna tão querida. Todos os meus alunos, né? O José está aqui também, a Nani, a Ivana. Se puder ir falando e fazendo sinais, eu agradeço. Pode deixar que eu vou me esforçar. Às vezes
Eu vou falando esqueço porque esse bimodal é um pouco mais complicado, mas eu vou me esforçar, tá? Michele, boa noite, Michele, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Dá uma vontade de sair falando em Libras com todo mundo. Ô Sara, e é verdade, sabia? Quando a gente aprende, todo lugar que eu vou, que eu ouço as coisas, eu fico fazendo sinais. Mesmo que mentalmente, às vezes eu não consigo fazer assim, né? Porque as pessoas ficam tudo olhando para não mudar o foco da atenção, mas tudo eu fico sinalizando, tudo eu fico sinalizando. E aí eu fico me coçando para não ficar fazendo sinais e falando, fazendo sinais e falando o tempo todo, porque as pessoas parecem que a gente está querendo aparecer, mas não é isso, né? Mas é porque é uma vontade que a gente tem quando a gente ama aquilo que a gente faz. Deixa eu ver. Tem alguém que falou aqui. Deixa eu ver. Um conselho para mim que quer... Um conselho para mim que quero ser intérprete. Não desista, se esforce em ser fluente no idioma, faça a prova de proficiência, que ela é muito importante para você ter o certificado para você trabalhar. Estude de forma direcionada para isso, seu objetivo é isso, estuda direcionado para isso. Escolha o campo que você quer. Por exemplo, eu quero ser intérprete de escola. O que eu preciso? Vai atrás disso e tenha as informações necessárias. Por exemplo, quando eu comecei a estudar Libras, que eu aprendi, eu já era fluente, e aí eu queria trabalhar com a Libras, e era muito difícil, sabe por quê? Porque hoje a gente tem poucas informações sobre trabalho de intérprete. Parece que quem está dentro não quer que mais ninguém entre. E aí você pergunta uma informação, pergunta, e as pessoas falam assim, é difícil, é difícil, e ninguém te ajuda de verdade. Então, busca essas informações de uma fonte de confiança. E não pense que você tem um amigo lá que é intérprete que ele vai te ajudar. Porque quando eu comecei, eu tinha alguns amigos intérpretes e não me ajudaram. Foi muito difícil conseguir essas informações. Então vá atrás dessas informações. No meu curso eu treino com os meninos, por exemplo, a gente está fazendo um treinamento uma quarta sim, uma quarta não. Além da aula que a gente tem toda segunda. Para treinar eles que eles vão fazer a prova do CAS. Então como que é a prova, que é o certificado de proficiência, né, para trabalhar em escolas como intérprete. Como que é a prova? Então aí eu vou treinando com eles para fazer isso aí. A gente tem um surdo junto, né? Pra gente poder treinar, para quando ele chegar lá e já saber como que é aquele nervosismo inicial, já ter diminuído. Por quê? Porque já sabe o que vai fazer, como vai fazer. Então isso é muito importante, tá bom? Quando você terá a nova turma? Maria, logo, eu acredito que no meio desse mês de agosto, eu vou abrir uma turma nova, tá bom? Eu vou fazer um outro workshop, depois eu vou passar as informações para vocês aqui, sobre esse outro workshop que eu vou fazer, falando também sobre Libras como trabalhos, como profissão. Então eu vou ensinar bastante sobre isso também. Queria muito aprender, pena que não tenho condições de pagar um curso. Elaine, pensa o seguinte, quando você for comprar um curso de Libras, pense que você não está aprendendo só uma língua, você está aprendendo também uma profissão. Há uns anos atrás na minha vida, eu já trabalhei de tudo que você se imaginar nessa vida, nem sempre fui intérprete não. Sabe por quê? Porque eu não sabia que a Libras era uma profissão que podia me ajudar. Já fui vendedor, já fui lanterneiro, já fui pintor de carro, já fiz um monte de coisas. E aí um dia eu fiquei e aí eu fiquei pensando o que eu ia fazer. E aí foi quando eu descobri que eu tinha um trabalho nas minhas mãos, que era a língua de sinais. E aí eu comecei a trabalhar com Libras. Então, se você pensa em aprender Libras só como um hobby, porque eu gosto, você sempre vai achar assim, eu não tenho dinheiro, é caro. Agora, se você estiver aprendendo com o objetivo de ter uma profissão, você vai pensar assim, não é caro porque eu estou investindo em mim, na minha pessoa. E aí, no futuro, eu vou ter esse dinheiro de volta. Tá bom? Pense assim, sinalizar já virou costume. Isso aí, Ivana, tem que virar um costume da gente. Que interessante. Como é o nome dessa liberação? É um certificado de proficiência, é uma prova de um certificado que te dá de proficiência. Tem o CAS, que é o Centro de Apoio ao Surdo, em todos os estados do Brasil tem, e eles realizam uma banca, que é uma banca avaliadora, que te dá esse certificado. E aí te habilita a trabalhar em escolas como intérprete. Mesmo que você não tenha faculdade, você pode trabalhar com esse certificado. Em escolas, se você olhar
por exemplo, no Google, procurei vagas de intérprete de Libras. E aí você vai encontrar várias vagas que tem lá. Certificado de Proeficiência, ProLibras, CAS, FIEM. E aí tem vários lá, e o CAS é um desses. Você pode fazer essa prova gratuitamente. Tá bom? E aí o certificado também é gratuito. Deixa eu ver aqui que eu baixei aqui. Gente, fez sentido até agora o que eu falei pra vocês? Esse sinal aqui, Sandra, é pessoal. Pessoal. Então, olha só. Quando a gente estuda em comunidade, foi o último tópico que eu falei aqui da nossa aula, a gente se sente mais motivado a continuar aprendendo e a gente não desanima com facilidade, porque a gente tem um grupo de interação de pessoas que nos ajudam a progredir sempre. Quem é meu aluno sabe disso, o quanto é importante quando a gente tem um grupo de pessoas que a gente interage com eles. Por quê? Porque você nunca está sozinho. Você pensa assim, não, eu estou sozinho aqui estudando. Não, eu tenho fulano. Eu tenho um grupo de pessoas que eu posso perguntar que vai me responder. Eu não sou refém apenas de uma pessoa. Eu tenho lá um professor que vai me ajudar? De verdade, tenho, posso contar com ele, mas eu tenho mais pessoas. Eu tenho mais pessoas para me trocar. Por exemplo, tem um trabalho lá do curso para fazer, vou fazer sozinho, não tem alguém, eu posso ligar, a gente pode conversar. O fulano conhece o surdo, eu não conheço, pode me apresentar e a gente fazer essa troca. Então, para você ter segurança, você precisa, primeiro, ter confiança em quem você estuda, no que você estuda. Eu estudo o quê? Eu acredito? Eu confio lá? Segundo, você precisa ter uma base forte. Terceiro, você precisa ter contato com a comunidade surda. É muito necessário. E quarto, você precisa estudar em comunidade, porque sozinho é muito difícil de você continuar e chegar até o fim. Não vou dizer que você não vai conseguir. Você pode conseguir. Mas tem um caminho muito mais fácil, que é quando você está em grupo, quando você coloca em prática esses 4 pilares que eu te falei aqui. Isso vai fazer com que você chegue lá na frente muito mais rápido. Tem o caminho das pedras, mas você pode passar além dessas pedras, que vai fazer toda a diferença para você. Obrigado, Sandra. Cleiton Júnior Show. Obrigado, viu? Sandra é minha aluna também. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Marluz. Preciso melhorar. Então, ó, para você melhorar, só tem um caminho. É estudo, dedicação e sequência. Você precisa da sequência, que às vezes a gente começa e para. A gente sempre tem a sensação de que está fazendo isso aqui. Então, você precisa de sequência. E aí eu te falo, que eu falo para muita gente que eu vejo aqui na internet. Ah, eu peguei uma dica no Instagram do fulano, peguei do ciclano, assisti um vídeo no YouTube, assisti outro vídeo aqui, assisti outro vídeo ali. Lembre-se de uma coisa. A Libras é uma língua. Você não aprende, por exemplo, o inglês. Você não vai aprender o inglês só de ver uma dica aqui e uma dica ali. Por exemplo, tem vários Instagrams de inglês que eu vejo aí de professores, e aí ensina uma lista de palavras. Às vezes a gente fala assim, eu falava essa palavra a vida toda errada e a pronúncia dela aqui. Mas aquela pronúncia de palavra não vai me levar a falar inglês. Eu preciso ter um roteiro, eu preciso ter uma metodologia, eu preciso ter um plano para me falar inglês. Então, muitas pessoas pensam assim que a Libras ela é inferior às outras línguas. Ah, não, qualquer jeito eu vou aprender. Precisa de um método, precisa de um roteiro, precisa de uma forma de estudar para você chegar lá. Porque se você ficar estudando por diquinhas na internet, não vai chegar lá. Você vai terminar sempre frustrado. Encontrou um surdo, corri dele. Se você estuda e não tem segurança no que você está aprendendo, na pessoa com quem você está aprendendo, no que você está aprendendo, você também, na hora que você encontrar um surdo, você não vai saber o que falar com ele. E aí você nunca vai realizar o seu sonho de ser intérprete e de viver de Libras. Porque dá para viver de Libras, porque eu vivo de Libras e muitas pessoas vivem de Libras. Boa noite, Narcisa. Fico muito nervosa quando estou com o surdo. E aí me dá um branco. Sabe por que você está nervosa, Marluz? Porque você precisa conversar mais com o surdo. Você precisa ter mais contato com ele, você precisa ver mais surdos. Porque aí você vai ver que ele não é diferente de você, não é diferente de mim. É uma pessoa normal, como qualquer outra. Mas quando a gente não tem contato, realmente dá essa sensação mesmo de que é muito difícil. Eu acho que eu não vou conseguir, é tão difícil, tão complicado. E não é tão difícil e tão complicado assim. Gente, deu um branco, esqueceu os sinais, não tem segurança, tô complicado, precisa treinar. Treinar como? Comunidade.
Aqui, ó, Sandra falou, interação é tudo, Sandra é minha aluna. Então, essas interações que a gente tem, elas fazem toda a diferença na hora de eu aprender. Então, olha, na semana que vem, no nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Sabe o que que é? Regionalismo. Regionalismo já atrapalhou você? Já veio aqui na sua mente? Já fez assim, nossa, será que quando eu for para outro estado, será que é diferente? Já pensou nisso? Semana que vem, no nosso episódio de número 3, a gente vai falar sobre isso. Mas eu não conheço quase surdo nenhum. Então você precisa conhecer. Já conhece o Cleiton? Vem estudar comigo, você vai conhecer um, você vai conviver com ele, você vai ver ele toda semana. Você vai ter um grupo com ele no Facebook, você vai ter um grupo com ele no WhatsApp, você vai ter aula com ele, você vai conversar com ele, você vai ter contato com ele sempre. E aí de vez em quando aparece a esposa dele que também é surda, você vai saber histórias de surdo, como que o Cleiton vive, como é que o surdo vai no médico, você pode perguntar para ele. Cleiton, não entendi isso aqui, como é que você faz? Você pode perguntar para ele. Você vai ter contato com ele toda semana. Estou te oferecendo uma solução. Então, ó, gente, muito obrigado. 37 pessoas aqui, eu fico tão feliz quando eu vejo essa quantidade de gente aqui, porque vocês são maravilhosos. Eu sei que vocês são pessoas que vão mudar o mundo. Eu sei que vocês são pessoas que vão mudar o mundo. Se vocês vão mudar o mundo inteiro, vocês vão mudar o mundo de algumas pessoas. E se nesse caminho de mudar o mundo, vocês fizeram a diferença na vida de uma pessoa surda, que talvez estava sem oportunidade de se comunicar, e você fez essa transformação, já valeu. Já valeu a minha missão de vida. Print, ó, se você gostou dessa aula, desse podcast, desse episódio, vou fazer um print aqui, vou fazer uma pose, você tira um print e posta nos stories e me marca lá. Pronto, muito obrigado, tá? O episódio vai ficar salvo e aí eu tenho um favor para pedir você. Se é que eu posso, quem já me assiste aqui sabe que eu sou pidão. Comenta lá na hora que eu deixar salvo lá no feed, comenta lá o que você achou, se você gostou, o que você aprendeu, porque isso faz com que o Instagram veja o meu conteúdo e mostre para mais pessoas. Se tiver alguém também que você conhece, que está nessa insegurança aí para aprender os sinais, para conversar com o surdo, marca ele para ele poder descobrir essas dicas, tá bom? Eu quero muito ser sua aluna, você vai ser. Tudo é uma questão de querer. Se você quer, a gente vai dar um jeitinho, tá bom? Ó, um beijo no coração de cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchauzinho!